Parasita é o filme do ano. E 2019 não foi exatamente um ano fraco para o cinema. Com obras de autores como Tarantino, Almodóvar, Kleber Mendonça Filho e ótimas surpresas como Coringa, O Farol e A Vida Invisível, ainda assim, Parasita é quase uma unanimidade. Notas altas por toda a internet e, claro, o primeiro filme sul-coreano a levar a Palma de Ouro em Cannes. A premissa é simples: uma família pobre que se infiltra aos poucos na casa de uma família rica. Mas isso esconde a complexidade e todas as camadas que o filme consegue entregar. A narrativa não para de se desenrolar nem por um segundo, sem tropeçar em pontos de virada previsíveis, com um roteiro que carrega uma estrutura não tradicional e personagens que costumam ser retratados de forma maniqueísta, colocados aqui sob uma nova ótica. Tudo isso enquanto faz uma sátira social necessária, mas que já foi muito explorada, o que dá ainda mais crédito pela forma inédita e criativa como o diretor e roteirista, o sul-coreano Bong Joon-ho, traz essa obra de arte para as telas. A real é que todos os 7 longas-metragens que esse cara escreveu e dirigiu são bem bons. Desde o primeiro deles, que foi uma produção completamente sem orçamento, realizada majoritariamente no prédio em que ele morava, é possível assistir a momentos criativos que muitas vezes valem mais que um orçamento de dezenas de milhões de dólares. A partir daí, ele não parou de refinar seu estilo e explorar diferentes tipos de narrativas com gêneros e premissas tradicionais de uma maneira não convencional. Antes de voltar para o Parasita, deixa eu explicar uma das coisas que eu mais gosto no cinema que esse cara faz. Ele usa a forma do cinema para nos dizer mais do que as palavras dos diálogos em seus filmes. Isso significa que, com sutileza, ele nos leva a conclusões que seriam difíceis de mostrar de outra forma. Um exemplo: em Memórias de um Assassino, a história é inspirada em acontecimentos reais e se passa durante uma investigação de assassinato durante a ditadura militar na Coreia do Sul. A incompetência da polícia é cômica e isso aparece na forma de provas que são plantadas, suspeitos torturados e o medo que eles têm da imprensa. No meio de tudo isso, ele encontra uma forma de fazer uma pequena provocação em relação aos nossos hábitos alimentares e de consumo. A cena que mostra a análise de um cadáver humano já em estado repugnante termina com um corte abrupto para pedaços de um cadáver que nós nos acostumamos a comer. Ele também faz esse comentário em Parasita de uma outra forma, mas é spoiler, então acho melhor ficar calado. Já em Mãe, de 2009, a escolha de filmar constantemente a personagem central da trama de perfil ou escondendo metade do seu rosto condiz com o fato de que nós nunca a conheceremos por inteiro, mesmo depois que alguns segredos são revelados. Depois de 6 ótimos longas no currículo, Bong chega com sua obra-prima. Parasita tem muitos símbolos e camadas que seriam difíceis de abordar aqui sem estragar a experiência de quem ainda não assistiu, mas dá pra gente conversar sobre algumas coisas. O cinema sul-coreano, de certa forma, já é reconhecido pelas cenas e temáticas extremas, seja do lado emocional ou visual, tratando de temas como sexualidade ou violência, por exemplo, de uma forma como não se vê muito no resto do mundo. Algo que o Bong divide com seus conterrâneos além disso é a mistura de gêneros nos filmes. O drama mais pesado sempre tem espaço para comédia, e um subgênero clássico do cinema de horror, como o filme de monstro, nas mãos de alguém como ele, se torna também um grande drama familiar sobre o luto, e mesmo assim não abandona completamente a comédia. É preciso ter muito controle para conseguir modular os gêneros e o tom dessa forma, algo que em Parasita é feito com toque de mestre. Mesmo sentimentos contrários são carregados em paralelo em alguns momentos.
com uma sequência que, na minha opinião, tem a fotografia mais bonita do filme, mas é também o momento de maior tristeza da trama. Pela premissa, a gente já percebe que um dos principais temas do filme é a desigualdade social. E é mostrando a vida dessas famílias que acontecem em paralelo, mas muito desiguais, que chegamos à relação simbiótica de quem serve e quem é servido. Algo que lembra em alguns momentos o ótimo Que Horas Ela Volta. O próprio cineasta comentou em uma entrevista que, de certa forma, todos vivemos no mesmo país, o país do capitalismo, que permite o acúmulo de riquezas nas mãos de poucos, enquanto muitos não têm oportunidade de alcançar o mínimo de dignidade. Talvez por isso o filme tenha um apelo tão universal. Em um dado momento, o patriarca da família rica diz com todas as letras que não suporta empregados que ultrapassem a linha que delimita um contato aceitável com ele e sua família. Ecoando esse discurso, os empregados e empregadores ficam separados por linhas muito claras no cenário em diversos momentos do filme. Além disso, muito do que a gente vê na tela é sobre o que está em cima e o que está embaixo. As ruas amontoadas e movimentadas mostram os arredores da casa da família pobre que vive em um semi-porão abaixo delas. Na outra direção, antes de conhecermos a família rica, seguimos o personagem Ki-woo cidade acima. E junto com ele, encontramos a entrada para um mundo espaçoso, isolado e que fica ainda mais um nível acima. O privilégio é como o ar em altas altitudes, rarefeito. Cada uma das duas casas tem uma função e estética tão específicas que tanto elas quanto os arredores foram completamente construídos para o filme. O resultado é um design de produção impecável, contrastando os cômodos sujos e apertados com o excesso de espaço e um ambiente imaculado. Isso também se reflete na forma como a câmera se comporta e nas possibilidades de iluminação, mostrando que nem todo mundo tem direito a um lugar ao sol. Todo esse cuidado ao criar uma obra enquanto faz algo diferente de tudo que o mundo já viu e ainda ganha espaço para rivalizar com a hegemonia hollywoodiana, traz a sensação de que esse cara está abrindo um novo capítulo na história do cinema. Então, se você já assistiu a alguma coisa do Bong, eu te diria para assistir tudo mais que ele já fez. Provavelmente é mais fácil começar por Okja na Netflix, mas para quem tiver a oportunidade de pegar Parasita enquanto ainda está em cartaz nos cinemas, vale muito a pena. O pessoal do República do Medo fez um podcast sobre o diretor um tempinho atrás para quem quiser se aprofundar. Esse e outros links relacionados estão na descrição. Se você gostou do vídeo, compartilhe com quem possa se interessar, deixe um like ou um comentário e se inscreve no canal para receber os próximos. Eu sou o Pedro Vinícius, escritor e criador de conteúdo para a internet. Minhas redes sociais estão na descrição. Até o próximo.